O Ciência e Fé começa agora, trazendo uma pessoa super especial para você. Fique ligado conosco aí, a TV Jet. Voltamos daqui um pouquinho. E hoje nós trazemos aqui a autora desse livro, Derrubando Mitos, né? A Cristina Belloni Alencar. Ela é da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ela também é teóloga pela Ordem dos Teólogos e Pastores do Brasil e é também jornalista e coordenadora de redação da revista Eclésia. Tudo bem, Cristina? Tudo bem. Um prazer estar aqui com São vocês, Paulo. viu? Moro um pouquinho Já longe. morei lá em Perdizes. Moro em Santo André. É? Uhum. Eu abri igreja ali nos Jardins ali, Paulista, e morava em Perdizes, cidade boa, gostosa, né? Muito bom. Mas aí, você faz parte da Associação do Design Inteligente. Sim. E seu livro tem muito a caminhado ver, com né? eles também. Você faz aí uma associação de ciência e fé, Sim. investigando na Bíblia assuntos que talvez seriam polêmicas para algumas pessoas, né? Sim. Principalmente essa questão aí do criacionismo, a teoria do design inteligente e o evolucionismo, que é realmente polêmico, né? Explica para as pessoas que estão nos ouvindo o que seria assim, o design inteligente, né? Que é uma proposta de vários cientistas, além de serem PhDs, são pessoas que creem em Deus, que não acham uma razão para que a ciência possa andar separada da fé. Isso. Né? Aí tem esse nome design inteligente, apesar de ele já há mais de 20 anos ser usado, mas agora que ele toma... No Brasil é algo assim relativamente recente, vamos dizer, né? Que o assunto explodiu, né? Então o que acontece? São cientistas que acreditam que existe um designer por trás de toda a criação. Então eles falam muito sobre a complexidade irredutível em tudo que se vê na natureza, mas eles não trabalham com essa hipótese religiosa. Infelizmente, o criacionismo é uma teoria científica também, mas vista como uma teoria religiosa. Então, o que acontece? Foi banida das escolas, das universidades. E, então, os alunos, os jovens, né, de hoje em dia, eles não têm uma comparação de ciência para fazer. Eles ficam só com o evolucionismo como se fosse fato. Quando, na verdade, existem outras teorias que poderiam ser comparadas e eles poderiam decidir por si só qual é a que eles preferem. O evolucionista é uma teoria espiritual, mas não é uma teoria científica. Ele não pode ser colocado como teoria científica e fica... A criacionista, alijada, né? Como... Né, sim, como se fosse religião. Então, foi banida do meio científico, injustamente, né? Desde os tempos de Darwin. Então, isso aconteceu na nossa sociedade não faz tanto tempo. Há 150 anos, eles decidiram banir Deus da ciência. Exato. Agora entra a teoria do design inteligente, com várias evidências, com várias provas de que existe, por trás de toda a criação, uma mente inteligente que projetou todas as coisas, que projetou o ser humano. É essa a ideia. Só que eles não, como ciência, não podem assumir que é o Deus bíblico, mas que existe essa mente inteligente. E a maioria se rende acreditando que sim, que é o Deus que as pessoas conhecem através da Bíblia. Eu não me lembro agora, desde uma conferência em 1940 e pouco de astronomia, que um cientista lançou a questão do princípio antrópico, né? Que o universo ele foi elegantemente criado para que alguém perguntasse para quem eu sou e para que eu existo, para que ser perguntado, né? E aí tem várias constantes do princípio antrópico, né, no universo. Uma delas são as 4 forças, né, que milimetricamente, você pega a força eletromagnética, 10 elevado a menos 36. Se fosse a menos 35 ou a menos 38, o elétron escapava do átomo, quer dizer, nós não tínhamos molécula, não tinha nada. Né? É isso que eles chamam de complexidade irredutível. Irredutível. Não há como você reduzir, não pode acrescentar, tem que ser da forma como foi criado para que realmente aconteça dessa forma tão perfeita.
né? Essa elegância que eles chamam, né? Sim. Tantas singularidades que vieram e prova o eixo da Terra, né? Se tivesse 1 centímetro a mais, tal, as estações mudariam. Sim. Enfim, existe mais de 220, além de constantes, evidências, o carbono, né? Sim. E você fala isso no livro também, mostrando algumas coisas. Você falou de carbono, me fez lembrar do carvão, né? Que é uma das evidências do dilúvio, né? Na Austrália, eles descobriram uma camada de 170 metros de carvão e não há como você imaginar que isso tenha acontecido naturalmente, como se não tivesse acontecido um episódio como o dilúvio. Né? Não sei se você já ouviu falar dessa camada. Ainda não. Então, assim, para formar as turfas, você não consegue formar 170 metros de carvão, só se realmente naquele local tivesse havido uma grande catástrofe hídrica, né? E que florestas enormes tivessem sido derrubadas ao mesmo tempo e sido ali enterrados, né? Seus troncos e folhas para se formar aquela turfa com essa espessura de carvão que foi encontrada nos dias de hoje. Então é uma das provas de que ocorreu um dilúvio, uma catástrofe hídrica na Terra, e uma das provas de que a Bíblia está correta, de que não é um livro de mitos. Não é um livro de mitos. Você analisa alguns mitos aqui, vamos lá. Você analisa, por exemplo, os dinossauros, né? Sim. E eles aparecem na Bíblia, no livro de Jó, a gente vê. E eles não entram em contradição com todos os seus milhões de anos com a Bíblia, da maneira que a gente consegue enxergar. Qual que é a sua visão sobre isso, sobre a questão do dinossauro? Sobre a existência dos dinossauros? A maioria dos cientistas que leem a Bíblia, né, acreditam que os dinossauros viveram entre os seres humanos e nesse tempo aí que a gente conta de 6 a 10 mil anos. Né? Essa história dos milhões e bilhões de anos, na verdade, não existe. Porque até pouco tempo já encontraram fósseis com camadas moles, né? Eles encontraram... Quer dizer, são novas, né? São novas, né? Então, significa que os dinossauros não foram extintos há milhões, bilhões de anos, mas eles existiram até recentemente no nosso meio. Mas é tudo assim, falta de informação. Por exemplo, a gente estava falando antes de começar o programa sobre o selacanto, né? Um peixe que já havia sido extinto, se eu não me engano, eles falavam em 65 milhões de anos. E ele foi encontrado recentemente na África, nadando. Então, eles chamam ele de fóssil vivo. Tem 65 milhões de anos que ele está nadando. Então, e de repente ele aparece, ele foi extinto, de repente ele aparece. Então, o formato dele, que o evolucionismo acreditava que ele tinha evoluído de peixe para mamífero, porque eles acreditavam que as barbatanas estavam em formato de patas, né? E eles puderam ver ele nadando e aquela barbatana, na verdade, servia para ele nadar dessa maneira, né? Porque ele tem um corpo muito grande. Então não eram patas como eles estavam supondo, era ele da forma como ele foi criado, não teve evolução alguma. Então como que eles encaram esse tipo de descoberta? Olha, é uma raridade, um dos poucos seres que não evoluíram. Um dos poucos que não evoluíram. Eles não querem dar o braço a torcer para dizer que não existe essa macroevolução, e sim uma microevolução. Uma adaptação, né? Uma adaptação. E não há, né, assim, não há... Eles dão como para alunos, como se houvessem provas e evidências da evolução, mas o cientista mesmo que estuda a evolução sabe que não tem provas concretas de arcadas, de cérebro, que há um material sobre a evolução. Quando não é muito a minha área, mas a gente lê alguma coisa, mas quando você vê que pessoas sérias falando, né, que realmente não há esse intercâmbio, essa ligação de evolução, né? Da forma como é apresentado nas escolas e universidades, né? Como se fosse a única verdade, né? Como se fosse a única verdade. O fato de você colocar uma teoria ou uma suposição num livro com uma ilustração já chama muito a atenção do aluno, como se aquilo fosse uma verdade ali sendo ensinada. Então, ele precisa estudar aquilo, responder no vestibular conforme o que ele aprendeu, não pode discordar, senão ele vai ser reprovado no vestibular.
Eu acho que é uma forma muito injusta de lidar com a informação. O aluno deveria ter acesso às outras teorias também. Ele decide. Ele precisa conhecer o criacionismo, a teoria do design inteligente e o evolucionismo. A partir daí, a mente dele é livre para decidir o que é verdadeiro para ele, o que ele acha mais coerente. Mas é muito injusto da forma como eles colocam. É uma imposição do evolucionismo nas escolas. É uma imposição e quase que religiosa. É uma ditadura, vamos É uma dizer, ditadura né? religiosa, porque o ateísmo é quase que uma ditadura, né? Quando você deixa o ateísta mesmo dominar, muitos deles se tornaram grandes ditadores, né? Sim. Na história a gente vê isso. Mas dentro do design inteligente também há vários tipos de teísmo, né? Ou ela tem uma corrente única dentro da... Não, eles são livres, né? Os cientistas, eles são livres, né? Para decidir se acreditam ou não que essa mente inteligente é o Deus bíblico, ou então não. Ele pode acreditar que é um ser sobrenatural e não dar um nome para ele. Ele pode ser há uma liberdade. sacerdote indiano, mas que crê num Deus que criou as coisas. O cientista tem essa liberdade, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, como todo ser humano deve ter. O importante é que ele tem uma inteligência, uma personalidade que ele coloca no universo como algo que expressou dele, né? Sim. E é tão bacana isso, né, que você, por exemplo, você escreveu esse livro, então você lançou palavras da sua boca que se tornaram palavras aqui dentro do livro. E quando você vê a palavra de Deus, você vê, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, Deus lançou pela palavra dele, né? Da palavra de Deus sai a criação. Sim. Não do corpo, mas da palavra de Deus sai a criação. É uma coisa fantástica, né? Enquanto que a Bíblia já estava quantos mil anos na frente, ela esteve quantos anos na frente. Você cita aqui, né? No livro de Jó, nós temos várias, como já cita, como se a terra fosse redonda, né? E alguns falam que é uma abóbora e tal, mas a gente vê que na palavra no grego ali é realmente redonda. Teve várias teorias, né, ao longo do tempo, de acordo com as culturas, né? O heliocentrismo, né? O geocentrismo e tal. Até chegar no que a própria Bíblia fala, né? Você fala sobre isso aqui também, né? Falo um pouco sobre isso também. E a arca? Você falou sobre o dilúvio. Você estava me falando que agora há uma pesquisa de alguns criacionistas nos Estados Unidos que fizeram a arca. A arca em tamanho real, né? Em 2016, nos Estados Unidos. É bacana porque a gente vê a arca de uma maneira muito distorcida, né? Começando pelas crianças. O que se vê nas escolas bíblicas em relação à arca, o que é apresentado às crianças? Você já parou para prestar atenção? É um canoão, né? Mostra uma canoa e cheio de animais e mal você consegue enxergar Noé, imagina a família dele. Então a criança já nasce, já cresce com esse pensamento de que na arca era tudo muito apertado. É um mundo lúdico, né? Então já sendo trabalhado de uma maneira errada, né? Eu acho que isso precisa prestar atenção nisso, né? Porque essas crianças vão crescer, vão ser os jovens que vão defender a Bíblia. Mas elas precisam o quê? De evidências para poder defender. Então, ter uma arca em tamanho real dá uma ideia muito melhor de que havia espaço suficiente para todos os animais, inclusive para os dinossauros, né? Que, segundo os cientistas, há 58 espécies ou tipos básicos de dinossauros, sem contar suas diversidades. E a maioria de estatura pequena. O resto que a gente vê é de filme hollywoodiano, né? Acredita-se que eles eram todos gigantes, mas não, a quantidade de tipos gigantes são poucas. Então, a maioria era de estatura pequena. Então, de acordo com esses estudiosos, caberia numa única sala da Arca de Noé todos os dinossauros e os demais animais em outras salas. Então, quando você vê isso em tamanho real, você consegue imaginar aquele espaço todo de armazenamento de alimentos, o espaço para a família de Noé. É muito bacana. E tem um vídeo, inclusive, se procurar no Google, você consegue ver o vídeo fazendo um tour dentro dessa arca. É só olhar maravilhoso. no YouTube? Sim. Coloca lá a Arca na de cidade Noé. de Kentucky. Que A Arca de legal. Noé em tamanho real.
Em tamanho real. Muito interessante. Então, É assim, porque a Bíblia ele dá as derruba medidas, né? Dá as medidas. Dá as medidas. Então, 150, né, de comprimento, 35 150. por 15, de altura. Então, assim, segundo o Adalto Lourenço, caberia dentro da arca um prédio de 67 andares ou 2 Boeing 747, com capacidade de 440 passageiros cada Boeing. Então, você tem uma noção de tamanho da arca que é totalmente diferente dessa noção distorcida que a gente vem aprendendo. Era muito grande, né? Muito grande. Teve uma revelação de fazer uma coisa grande. A gente vai terminar esse bloco agora. Depois eu volto a falar aqui do seu livro também, Cristina. E a gente fala mais, um bloco mais de 15 minutos, tá bom? Tudo bem. O Ciência e Fé volta daqui um pouquinho. Tchau.